Bom, gente, vamos lá, vamos para a nossa aula online. Deixa eu abrir aqui para vocês. A nossa aula, ela tem como foco e objetivo os cuidados de enfermagem no pós-operatório cardíaco, mas para que eu possa falar dos cuidados de enfermagem, eu tenho que focar com vocês os tipos de cirurgia cardíaca, né? Então, vou explicar para vocês os tipos de cirurgias que são feitos e focar depois o cuidado de enfermagem primordial para aquele tipo de cirurgia, tá? O primeiro procedimento que é muito comum, né, que é muito feito na parte cardíaca, é a revasc, que é a revascularização do miocárdio, é onde se utiliza uma veia, uma artéria que é saudável, que ela pode ser da perna, uma veia safena, ou do tórax, uma mamária, e é feita uma ponte para que o fluxo de sangue não seja interrompido devido a uma placa de ateroma, né? Então, essa placa de ateroma, ela vai fazendo um estreitamento ali da coronária, então esse fluxo de sangue vai ficando cada vez mais inviável, cada vez mais diminuído. Uma das complicações que tem é quando ela é obstruída por um trombo, onde se ocorre por um tempo a falta de fluxo sanguíneo por um determinado tempo, é onde o paciente ele sente aquela angina, aquela dor, onde vai fazer com que o paciente vá para as emergências cardiológicas e tenha aquele que a gente fala a princípio de infarto, que no caso vocês vão estudar comigo, que agora aqui a gente fala que é angina, né, que é aquela dor precordial que se dá pela interrupção desse fluxo sanguíneo ali por aquele tecido que foi lesionado, né, que possa estar querendo isquemiar, né, ou foi isquemiado ou não, mas a gente vai estudar sobre isso depois, né, não vou entrar nesse detalhe com vocês agora. O nosso foco agora é sobre a revascularização. E quando esse paciente ele vai fazer um cateterismo, onde o médico vai dar o diagnóstico de uma revasc, ele é submetido a essa cirurgia, no pós-operatório existe um técnico de enfermagem que é delegado somente para cuidar desse paciente, porque é um pós-operatório bem complexo, é um pós-operatório que exige muito de técnicas, e eu vou explicar para vocês aqui os cuidados de enfermagem, dos protocolos que eu tirei da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Albert Einstein também, de alguns protocolos internacionais, tá bom? Sobre a revascularização do miocárdio, o que que ela é? Então, como eu expliquei para vocês, o médico vai pegar uma artéria, uma veia saudável, né, que pode ser da perna ou do tórax, então ele vai tirar aquele pedacinho, vai fazer uma ponte ligando uma coronária a outra coronária, né, para que o fluxo de sangue não seja interrompido, tá bom? Esse procedimento, essa cirurgia, ela leva cerca em torno de 6 a 8 horas, podendo chegar a 10 horas, e é um procedimento invasivo, aonde o médico ele vai, durante o procedimento, ligar o paciente a uma circulação extracorpórea, onde ela vai assumir as funções da circulação e oxigenação do sangue, né? Então, vai conectar o paciente nessa máquina coração-pulmão, e com isso o paciente ele vai ficar durante o procedimento que o médico está fazendo ali de reparação das válvulas, né, que é um outro tópico que eu vou mostrar para vocês, ou mesmo está fazendo essa parte da ponte, dessa revascularização, né, dessa revasc. É um procedimento bem invasivo, né? Então, aqui está a circulação extracorpórea. É uma máquina que ela é manuseada por um enfermeiro, né? Um enfermeiro que faz uma pós-graduação, tá? Então, aqui é uma foto de dentro do centro cirúrgico, né? Então, o sangue do paciente passa por essa máquina, ela assume a função coração-pulmão, né? Depois ela retorna para o paciente, tá bom? Então, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia complexa. Após a cirurgia, né, o médico ele fecha o externo do paciente com fios de aço, tá? Depois dessa esternotomia, né, que é essa abertura do externo, ele vai fechar o peito do paciente com esses fios de aço. Esse paciente, ele vai para o CTI com drenos, com sondas, provavelmente entubado, né? Pode ser que ele seja entubado, aliás, seja estubado dentro do centro cirúrgico ou não, ele pode ir também entubado. Ele vai com muitas medicações
e é um paciente que é muito complexo nas primeiras horas, que eu vou explicar para vocês com os cuidados de enfermagem, tá? Então, o primeiro tipo de cirurgia cardíaca é sobre essa revascularização. A segunda cirurgia, que é muito comum, é quanto à troca das válvulas cardíacas. Nós possuímos 4 válvulas, nós temos a tricúspide, a mitral, temos a pulmonar e a aórtica, né? Então, elas são substituídas por problemas como estenose ou por insuficiência, tá? Um dos problemas que acontece, né, que é muito comum, é a febre reumática. A febre reumática, ela pode acometer as válvulas cardíacas. Então, o que é uma febre reumática, né? É uma infecção por um streptococcus, né? Pode acontecer por uma simples infecção de garganta, tá? Ela pode acometer também os músculos e articulações e também a parte do sistema nervoso e a parte da má formação, não má formação, mas eu digo mau funcionamento dessas válvulas cardíacas, tá? Então, a cirurgia que acontece cardíaca são em relação à substituição ou correção dessas válvulas, tá? Antigamente a gente falava válvula, tá? Mas hoje em dia o nome correto, o termo correto dessas válvulas são valvas. Então, por isso que vocês vão ver em algumas literaturas e algumas fotos, ainda com o nome de válvula, tá? Mas a gente fala válvula cardíaca. Então, a gente pode ter a cirurgia que pode ser o reparo, que a gente fala que é a plastia, ou a troca desta válvula, que ela pode ser mecânica, ou ela pode ser substituída por uma válvula biológica, tá? Professora, qual é a melhor escolha? Bom, vai depender muito da clínica do paciente, vai depender muito do histórico dele, tá bom? Obviamente, a válvula biológica, ela tem uma maior aceitação do corpo, a mecânica, ela tem uma maior rejeição, mas não existem estudos, né, que comprovem que uma é melhor para uma melhor do que a outra, né? Então vai depender muito da clínica do paciente, idade, tudo vai depender, tá? Mas o que eu quero passar para vocês que as duas possibilidades elas podem ocorrer. Essa substituição de válvula ou essa correção também o paciente vai ser submetido a uma circulação extracorpórea, caso precise, tá? Um outro procedimento também que acontece quanto a aneurisma, né, pacientes que possuem aneurisma, né, o aneurisma ele pode ser cerebral, o aneurisma ele pode ser de aorta abdominal ou também o aneurisma torácico. O aneurisma ele é um defeito congênito da parede da artéria, né, então a artéria, tanto a parede da artéria e da veia, ela possui várias camadas. A parede da artéria, ela é uma parede mais firme, mais forte, até para aguentar mais a pressão de sangue, né, do sangue que vai para os tecidos, né, né, o sangue que vai pela artéria volta pelas veias, então a diferença é que a estrutura da parede da artéria, ela é muito mais firme, e o aneurisma é como se essa estrutura, um pedaço dessa estrutura, ela tivesse um defeito, né? Como se parte congênita, né? Então, isso é uma situação de nascença, que ela pode ser hereditária, né? Por muitas vezes, por isso que quando a gente vai ao médico, o médico pergunta se na família tem diabetes, hipertensão, né? Porque algumas doenças, né, alguns problemas vêm com a parte hereditária, tá? Então, é um defeito nessa parede, e conforme o paciente ele vai adquirindo hábitos de vida, ou situações como, por exemplo, o paciente é fumante, o paciente ele tem um descontrole da pressão arterial, por exemplo, o paciente é hipertenso, então isso vai fazendo com que essa parede, tá vendo, com que esse defeito vai se enchendo de sangue, né, conforme vai andando, conforme for passando os anos, né, esse paciente for ficando mais idoso. E o que que acontece? Esse pedaço aqui, né, esse defeito aqui, esse aneurisma, ele se rompe. Então, quando se rompe,
na cabeça, né? A gente tem um AVC hemorrágico, pode ter, assim, o paciente ele pode ter sequelas ou não, mas o paciente ele também pode ser levado, pode ir a óbito, né? Dependendo do tamanho deste AVC hemorrágico. Mas se for um rompimento de uma aorta abdominal ou torácico, infelizmente são situações de óbito, né? São situações em que não tem como você corrigir, porque em minutos, em segundos, esse paciente ele vem a ter uma grande hemorragia interna e esse paciente, infelizmente, ele vem a falecer. Existem, obviamente, procedimentos, né, como a utilização de endopróteses, como a utilização de embolização, bypass, stents, né? São procedimentos que são feitos para corrigir um aneurisma de aorta. Logicamente, lembrando que tudo vai depender também da idade do paciente, das comorbidades, então, tudo isso vai ser levado em consideração, tá? É uma cirurgia que ela tem um grande risco, né, do paciente ter uma complicação durante o procedimento operatório, né? Então, tudo isso é levado em consideração. Se a gente, né, se a família vai autorizar, né? Então, tudo isso é conversado de acordo com, né, cada caso do paciente, né? Então, um deles eu botei até uma fotinha aqui para vocês da endoprótese, né? Essa endoprótese é uma colocação de um enxerto endovascular para o tratamento desses aneurismas, né? Então, o sangue, ele passa por dentro desta endoprótese, este sangue, ele não corre, ele não vai batendo mais na parede das artérias, então, com isso, ocorre, né, talvez um prolongamento de vida, uma correção onde eu não tenho o risco desse aneurisma se romper, né, no caso. Mas tudo isso é conversado, tá, gente? Existem também os tratamentos de transplante cardíaco, tá? A gente vai ter uma aula só de doação de órgãos e morte encefálica para a gente entender um pouco essa parte de transplante, tá bom? Aqui a foto de um transplante cardíaco. E a colocação de marca-passos, que também eu irei passar para vocês em uma outra aula, tá bom? Bom, gente, agora focando a principal aula, né, o principal cuidado de enfermagem, né, os principais cuidados de enfermagem pós-operatório cardíaco, né? Então, vamos lá. É um paciente que ele é submetido a troca valvar, transplante, revasc. Quais são os cuidados de enfermagem? Um deles, né, o principal, a gente tem que estabelecer as funções fisiológicas desse paciente, não um paciente que ele vai voltar totalmente descompensado, ou talvez um paciente que vai voltar bem compensado, tá? Mas a maioria volta bem instável, e o próprio corpo, ele precisa daquelas horas para se restabelecer, tá bom? Então, quais são os primordiais, quais são os principais cuidados de enfermagem com esse paciente? Então, o primeiro deles é cuidados com os drenos, né? Por que eu falo cuidados com os drenos, né, em plural? Porque a maioria das vezes ele vai vir com 2 a 3 drenos, tá? Dificilmente ele vem somente com um, mas já vi casos do paciente voltar apenas com dreno. Mas a maioria dos pacientes volta com 2, 3 drenos, talvez um mediastino 2 pleural, um mediastino e um pleural. Enfim, a gente vai ter uma aula com o cuidado desses drenos, né, do clampeamento, ordenha, mas o que eu quero passar para vocês é que a gente tem que ficar de olho, principalmente nesses débitos que saem desse dreno, né, principalmente no pós-operatório cardíaco. Então, de 1 em 1 hora, a gente vai ter que mensurar o débito deste dreno. E se de 1 em 1 hora ele drenou mais que 300 ml de sangue, opa, eu tenho que comunicar imediatamente ao cirurgião, tá? Nas primeiras 12 horas que eu vou mensurar de 1 em 1 hora, depois de 12 a 24 horas, vai passar para de 2 em 2 horas. E mesmo passando de 2 em 2 horas, né, de 12 a 24 horas ali de vigilância, esse dreno ainda ter um débito superior a 100 ml, também está um débito alto, então também tenho que comunicar imediatamente.
Então, vamos lá. De 1 em 1 hora, nas primeiras 12 horas, maior que 300, é um sinal de alerta. De 12 a 24 horas, eu vou verificar de 2 em 2 horas. Maior que 100, também é um sinal de alerta, tá bom? E após as 24 horas, eu vou verificar esse dreno de 6 em 6 horas, tá? Agora, os cuidados com ele, o manuseio, eu vou explicar para vocês na aula de drenos, tá? Temperatura, controle da temperatura. Algumas unidades, elas mantêm manta térmica, eles provêm manta térmica, outras não têm. Então, quando se tem a manta térmica é o motor, ele tem aqui uma extensão, tá? Que vai ligar esta manta, que ela é descartável. Essa manta, quando você liga esse motor, ela vai encher, né? E você vai colocar em cima de um cobertor. Eu não posso colocar ela em contato com a pele do paciente. Então, eu tenho que botar um cobertor, né? Um lençol, um cobertor. Depois eu vou colocar esta manta térmica, tá bom? Professora, eu trabalho numa unidade que não tem, como eu, nesses meus 15 anos de profissão, já trabalhei em várias unidades que não tinham manta térmica. Bom, se não tem, eu vou colocar vários cobertores em cima do paciente, tá? Mas o importante é que eu tenho que manter uma temperatura pelo menos acima de 35,8, tá? Esse paciente, ele vem com bastante hipotermia. Importante também a gente observar sinais de sangramento, principalmente nos locais que estão com curativo cirúrgico. No caso aqui do externo, a gente vai olhar esse curativo aqui para ver se não tem sinal de sangramento. Se o paciente retirou uma safena, eu também vou olhar o curativo da perna, tá? Uma das reposições importantíssimas que são feitas e que o médico, né, que ele tem que fazer essa vigilância, que faz parte do protocolo médico em relação aos eletrólitos, né? Então, potássio, cálcio, sódio. Então, o magnésio, né? Então, o médico, ele vai fazer talvez uma reposição, pedir e solicitar uma reposição desse eletrólito ou não, tá? Então, a gente já estudou um pouquinho sobre os eletrólitos, né? O potássio, fazer sempre que diluído, magnésio. Então, a gente sempre vai fazer essa reposição de eletrólitos através de bomba de infusão, tá? Porque às vezes eu preciso de mais 4 horas, 8 horas, né, 2 horas para fazer uma reposição desse eletrólito, tá? Sinais vitais, né? Então, a gente tem que manter o paciente bem monitorizado. A gente vai ter essa aula de monitorização hemodinâmica, então eu vou mostrar para vocês o posicionamento do eletrodo cardíaco, do oxímetro de pulso, pressão não invasiva. Então, isso tudo eu vou explicar ainda para vocês, tá? Mas o importante é que esse paciente esteja bem monitorizado. Controle da glicemia também é importantíssimo, né? Então, a gente tem que manter essa glicemia abaixo de 180, maior que 180, vou fazer esta correção e também tenho que comunicar, tá? O eletro, né? Então, provavelmente esse médico vai pedir um eletrocardiograma, né? Então, é diferente de uma monitorização cardíaca, tá bom? Então, a gente também vai ter uma aula de eletrocardiograma, tá? Então, vocês vão seguir apenas orientações médicas quanto a isso. Posição deste paciente é uma posição dorsal, né? Nas primeiras horas. Então, ele no máximo vai vir com travesseiro, mas às vezes até sem travesseiro, tá? Então, é uma posição dorsal, esse paciente não pode ficar em posição lateral, tá? Sempre dorsal. Então, observar curativo, antibióticos sempre no horário, dripping, balanço hídrico, né? Que a gente vai ter uma aula também de balanço hídrico, tá bom? Então, esses são os principais cuidados de enfermagem no pós-operatório cardíaco. Manejo da dor. Então, é um paciente que eu tenho que fazer o controle desta dor, né? Então, eu tenho uma dipirona que ela pode estar prescrita regularmente de 6 em 6 horas para fazer. Também posso ter um Tilex de 8 em 8 prescrito, posso ter também um Tramal prescrito de 50 ou 100 miligramas de 8 em 8. Também posso ter uma morfina
de 2 a 4 miligramas endovenoso a critério médico. Então, o manejo da dor no pós-operatório cardíaco, ela é muito importante, tá? Primeiro dia de pós-operatório, né? Então, vai se retirar todos os acessos quanto antes, né? Vai desinvadir aquele paciente. Então, isso aqui vieram alguns protocolozinhos para vocês só terem uma noção de como que é feito no primeiro dia de pós-operatório. Então, se utiliza muito bloqueadores orais, né, prevenção de fibrilação atrial, uso de AES, né, que são os antiagregantes plaquetários, e se o paciente tiver uma síndrome coronariana aguda, sempre vai ser associado junto ao clopidogrel, tá? Então, só para vocês terem uma noção, né, de como é feito no primeiro dia, o médico também vai conciliar também estaminas, que vai também prescrever esse paciente artovastatinas, e esse curativo diário desta cirurgia, né, de pós-operatório. Quando esse paciente ele tem uma complicação, né, então é colocado um dispositivo de balão intraórtico. E o que é este balão intraórtico? O que é isso? Ele também está na apostila, tá? Então, o balão intraórtico, ele é um dispositivo de assistência mecânica, é utilizado em várias situações, garantindo uma condição clínica estável. Então, a gente olhando essa foto, né? Então, o que é esse balão, né? Esse balão, ele é inserido na artéria femoral, tá? E a pontinha dele é localizada na aorta descendente. Esse balão, né, após posicionado, como é que ele vai funcionar? Ele tem uma sincronia entre o ritmo cardíaco e o balão, né? Então, ele vai funcionar de acordo com o ritmo cardíaco deste paciente. Então, quando esse coração ele está em diástole, né? No caso, há um relaxamento deste músculo cardíaco, antes desse relaxamento, antes da diástole, o balão ele vai inflar, né? E antes da sístole, este balão ele vai desinsuflar. Então, esse balão vai inflar, desinsuflar dentro da artéria femoral do paciente. E para que isso, né? Isso é para que eu tenha um melhor débito cardíaco, isso faz com que esse paciente tenha uma maior percussão coronariana. Ele é introduzido com aqueles pacientes de maior gravidade, né? Um paciente que talvez tenha tido um infarto agudo, ou um paciente que foi fazer uma angioplastia e que não teve sucesso. Então, esse paciente que fez uma revascularização e que talvez possa ter dado um problema, ou pode ser utilizado também para que tenha uma boa resposta pós-cirurgia, né? Então, esse balão, ele tem várias indicações, mas o que eu quero passar para vocês como principal cuidado, cuidar de enfermagem, né? Então, esse balão que ele é inserido na artéria femoral, ele vai vir exatamente assim para vocês. Ele vai vir com essas fixações aqui, né? E o cateter é exatamente esse fiozinho, né? Que é colocado lá dentro. E vai ficar isso aqui do lado de fora, tá? Que pode ser do lado direito ou do lado esquerdo, tá? Agora, o que eu quero focar com vocês como principal cuidado de enfermagem com pacientes portadores de balão intraórtico? Primeiro deles, né, observar sangramento. Então, a gente sempre, quando for dar banho nesse paciente, que aliás é um paciente que eu não tenho que mexer, mas é um paciente que, se eu tiver que fazer um cuidado com ele, uma troca de fralda, eu tenho que fazer com muito cuidado, né, para não disposicionar esse catéter, é observar esse curativo para ver se não tem sinal de sangramento. Um outro cuidado que eu vou ter é a perna que estiver inserido este catéter, eu vou observar este membro. Eu vou observar se o membro ele não está ficando com extremidades cianóticas, como é que está a perfusão deste dreno, né? Então, o médico, com certeza, vocês vão ver o médico na hora da avaliação, ele vai estar apertando lá a pontinha lá do dedinho do pé do paciente para estar vendo a perfusão. Esta perfusão, ela tem que ser dentro dos 2 segundos, tá? Então, essa perfusão, ela é avaliada também diariamente, mas o principal cuidado de enfermagem, observar sangramento, ter cuidado para não desposicionar este catéter, tá?
Esse paciente ele tem que ficar em decúbito dorsal o tempo inteiro, tá? Então, eu não posso lateralizar o paciente, deixar o paciente lateralizado. Ah, professor, mas esse paciente ele tem risco de lesão por pressão? Sim, mas o principal cuidado agora não é nem tanta lesão por pressão, a gente tem que primeiro cuidar do coração dele. Então, um paciente que está com esse catéter, o que eu vou ter que fazer? Colocar ele em cima de um colchão pneumático, é um paciente que vai ter que ter uma proteção de preeminências ósseas, que eu vou explicar para vocês na aula de lesão por pressão, mas o principal cuidado agora, nesse momento, é manter ele em decúbito dorsal, para que esse catéter não seja desposicionado, observar sangramento, perfusão, cianose e principalmente monitorização cardíaca, conforme eu expliquei para vocês, existe uma sincronia entre o balão e o ritmo cardíaco. Então, com isso, eu tenho que manter esse paciente com a monitorização ali adequada, monitorização correta, e a gente vai ter essa aula de monitorização hemodinâmica, tá bom? Bom, gente, então as perguntas deixo aí para vocês responderem e para vocês me entregarem, tá bom? Então, cite 2 cuidados de enfermagem no pós-operatório cardíaco, aquilo que eu passei para vocês com os drenos, né? Cuidado com o dreno, temperatura, etc. Cite 2 cuidados de enfermagem com balão intraórtico, eu acabei de falar com vocês, né? Esses cuidados aqui do catéter, sangramento, tá? E qual o cuidado primordial que devemos ter com o dreno do pós-operatório cardíaco, aquele cuidado primordial que eu falei para vocês em relação aos sangramentos, né, de 1 acima de tanto, né, então, deixo aí para vocês as perguntas, boa aula para vocês e qualquer coisa, tá bom, gente? É só vocês enviarem suas dúvidas, que eu responderei assim que possível, tá bom, gente? Tchau, tchau, fique com Deus, bom estudo.